Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Quântica, quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais um vídeo falando sobre o nosso eu do futuro. E hoje eu vou responder mais uma pergunta. O que é possível pedir para o eu do futuro? Bom, as possibilidades são infinitas. Aí vai, obviamente, depender de pessoa para pessoa. Mas assim, muitas vezes a gente tem uma ideia de pedido que não é muito confiável, né. Como assim, Selva? Assim, é muito genérica. O que acontece? O nosso cérebro, ele não sabe lidar com abstração. O que é abstração? É pedir da seguinte maneira: "Olha, eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso, expansão de consciência". O cérebro, ele não entende essa linguagem. Ele entende o que é concreto, o que é tangível, o que dá para tocar. Então, quando você diz: "Eu quero ter sucesso" ou "Eu quero ser feliz", você tem que desenhar para o teu cérebro, e não somente para o teu cérebro, entender que o teu cérebro é a interface com esse eu do futuro, o que é ser feliz? Ser feliz é o quê? É você ter sucesso econômico, você ter sucesso financeiro, no sentido de: "Olha, eu tenho dinheiro na minha conta, eu tenho cartão de crédito a rodo e eu consigo lidar com isso. O meu sucesso é ter o carro do ano, é um apartamento, uma cobertura". O que é sucesso para você? "Ah, eu quero ser feliz". O que é ser feliz? É ter uma família, né, é ter um cachorro, gatos, viver num determinado bairro, morar num determinado lugar, ter uma profissão X, Y ou Z. "Ah, eu preciso ser uma pessoa realizada". O que é realização? Então, assim, se você não explica para o teu cérebro o que você quer de fato, o que termina acontecendo? Ansiedade, procrastinação e autossabotagem. E aí você termina culpando o seu eu do futuro porque ele não trouxe aquilo que você queria, porque você não conseguiu ser claro, não conseguiu ser conciso naquilo que você precisava passar para ele. Ele não vai ser adivinho. Entenda que por mais que ele já esteja lá e que ele já sabe o que é esse sucesso, você tem que definir esse caminho até chegar lá. Porque existem infinitas possibilidades daquilo que você quer. E o que é pior, o nosso cérebro muitas vezes, por conta dessa abstração, não consegue se afirmar naquilo que quer. Então ele termina mudando o caminho. É como se você dissesse o seguinte, ó, quer ver? Ó? Olha, eu quero ir até a Bolívia, Peru, Machu Picchu. Então eu vou fazer esse caminho de avião. Aí você vai lá na companhia aérea e a companhia aérea diz o seguinte: olha, eu tenho dois caminhos, caminho A, que é direto, caminho B, que é com escala. Mas aí você fala assim: tá, tudo bem, beleza, então vamos de caminho A. Aí você chega no dia da viagem e você não quer mais fazer o caminho de A, você quer fazer o caminho B. Aí você chega lá para a companhia aérea e aí você quer trocar a sua passagem e eles falam: olha, agora não tem como. Para você pegar então o caminho B, você vai ter que mudar a data, porque agora eu não tenho como te encaixar. É mais ou menos isso. Então você precisa ter clareza, entender que o teu córtex pré-frontal, que é responsável pelo teu planejamento, a questão da tomada de decisão, entender para onde vai, né? E essa questão da projeção para o futuro, então esses 3 itens, eles se conversam com quem? Com aquele que manifesta, que é o sistema límbico. Então, se alinham razão e emoção, chegar lá é sucesso garantido. Agora, se você não sabe o que você quer, o teu córtex, que não tem as coisas muito bem planejada, passa para o sistema límbico, principalmente para a amígdala ela já começa a entrar em crise, porque ela não consegue entender, e aí acontece uma confusão na tua cabeça. Porque o córtex não sabe o que planejar, não sabe o que passar. E dessa maneira você não consegue ser assertivo, assertiva. Aí você fica ansiosa, porque aquilo começa a ser uma ameaça para você. E aí você procrastina, porque você começa a procurar dopamina por qualquer outra coisa, e aí você se autossabota. E aí você não consegue nada daquilo que você quer. Esse é praticamente um diagnóstico perfeito de quem tem a síndrome do impostor. O impostor, ele obviamente não se sente capaz, mesmo ele tendo todas as informações, não se sente capaz ou de mostrar alguma coisa, ou de planejar alguma coisa, porque sente que está faltando alguma coisa, não se planeja. A amígdala entra em pânico, em alerta, e aí você procrastina, manda tudo para aquele lugar, termina não fazendo nada, procura outras desculpinhas e foge daquilo que você tem que fazer. Então é assim,
Você pode pedir o que você quiser, mas antes disso você tem que ter clareza. Por exemplo, vamos supor que amanhã você tem uma reunião lá no seu trabalho e você quer se sentir confiante. Aí você pode pedir isso para o seu eu do futuro, né? Durante a noite, antes de você se deitar, você diz assim: eu do futuro, eu gostaria muito de amanhã me apresentar, que a minha apresentação seja muito tranquila, é muito clara, muito segura. Então você tem que usar esse tipo de palavras para o teu cérebro entenda o que você quer. Se ele não entende, se você queria uma apresentação para ser muito ter muito sucesso e muito feliz. Aí ele vai ficar procurando: "O que será que é felicidade? O que será que é sucesso? Eu não sei para que lado ir, gente". E aí nada vai acontecer. "Ah, eu gostaria de ter mais efetividade nas minhas vendas. Eu gostaria de ser mais confiante na hora de apresentar o produto, o serviço, confiante na hora de negociar". Então, quando você pede e você visualiza, você pode até visualizar, mas essa visualização, se não for concreta, o teu cérebro não vai entender. E se ele não entende, nada vai acontecer com você. Então você precisa ter clareza daquilo que você quer na hora de pedir. E aí, se eu tiver clareza, se o meu pedido estiver redondinho, realmente eu consigo isso? Aí você tem que fazer a conexão e, obviamente, prestar atenção no outro dia, ativar o teu sistema de ativação reticular ascendente, focar naquilo que você quer para você chegar lá naquele lugar, naquela resolução, naquele objetivo. E obviamente você também tem que se planejar, porque assim, tudo, tudo na questão de visualização, na questão de: "Ai, eu vou sentir com emoção, eu vou sentir com a percepção", tudo isso é muito lindo, é maravilhoso. É fácil? Nem tanto, tem o seu trabalhinho aí para ser feito. Só que assim, se você não pegar uma canetinha, um papel e você não escrever o teu plano de ação, nada disso acontece, tá? Que o eu do futuro não é bobo não. O eu do futuro para chegar onde ele chegou, ralou, tá. Então você precisa sim ter um pouquinho de bom senso e colocar as coisas vão começar a vir para você. E quando começar a vir, você não pode adiantar ficar assim ó, vou ficar assim, total, o eu do futuro sabe o que é bom para mim. Gente, bom, enfim, sem comentários quanto a isso que falam, tá. Você tem que se preparar sim, estar a postos para as coisas que vão entrar. Você vai ver o que que vai entrar para mim? Vão aparecer ideias, vão aparecer, intuições, que é diferente do pensamento intuitivo, tá? É diferente, são coisas diferentes. Vão aparecer oportunidades, vai começar a chegar pessoas, vão começar a chegar coisas que vão fazer sentido para você em relação ao objetivo que você quer. Mas por quê? Porque o milagre? Não, não é porque é um milagre, é porque você colocou foco nisso. E quando você coloca foco e o teu cérebro entende o que você quer, quando isso acontece, as coisas começam a pipocar, começam a aparecer. Sabe por quê? Porque o teu cérebro, segundo a Bárbara Fredrickson, perdão, Bárbara Fredrickson, ela diz que quando você traz a tua intenção com muita calma, né, de forma relaxada e segura, você amplifica a tua visão periférica. E isso é literal, tá? A visão periférica é aquela visão dos lados que a gente tem, tipo reflexo, sabe? Ai, vida e relance, vida e reflexo. E aí você consegue perceber coisas que você antes não percebia, quer que seja físico ou não. Então você tem uma amplitude maior das coisas que se apresentam na sua vida. Inclusive ideias, inclusive percepções, enfim, tudo isso. Ou as chamadas sincronicidades. Você começa a associar o teu cérebro. O que que são sincronicidades? Nada mais são do que associações que o teu cérebro faz perante algumas coisas que podem ser gatilhos, podem ser arquétipos, aí o nome que você quiser. Então ele associa eventos, coisas, lugares e pessoas e dá um sentido para teu cérebro em relação àquilo que você se propõe. Então, tudo aquilo que você acha que é mágico, não é. Tudo isso que você acha que é mágico já é muito bem explicado pela neurociência, sim. Então é isso. Se prepare, entenda que você pode pedir o que você quiser, mas você tem que ter clareza, porque sem isso, nada feito. E se você quiser saber mais, o que vem daí em diante, obviamente, jornada sensório. Nessa jornada eu te ensino tudo tudo para você se conectar, obviamente, com esse eu do futuro e além, porque a conexão você consegue a partir do Acessando o Eu Infinito, que é um curso que eu dou há muito tempo.
Mas se você quer muito mais, conhecer como teu cérebro funciona em relação a tudo na sua vida, em relação ao externo e ao interno, então deixa eu te convidar para a jornada sensório. Lá você vai entender muito bem como você funciona, por dentro e por fora, ok? Gratidão por me assistir, curte, compartilha e se inscreve nesse canal, me dá essa forcinha, tá? E se puder, hypa esse vídeo, que agora é possível fazer isso sim, tá bom? Grande beijo no coração e a gente volta a se ver em breve. Aloha, até lá!